ao Senhor a vida da pastora, que vai trazer para nós aqui uma mensagem. E eu sei, irmãos, que Deus já entregou para ela essa mensagem e nós iremos recebê-la em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, por mais uma noite, ó Pai, na tua presença, aqui na tua casa, Senhor da glória, por tudo, ó Pai, que nós já ouvimos nesta noite, Senhor, e eu creio que o Senhor continuará falando conosco. Agora, meu Senhor, eu lhe peço, toma os lábios da tua serva, Senhor. Fala com a tua igreja, glória, Senhor. Não o que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Usa tua filha com poder, com autoridade, Senhor, que diminua o homem, Senhor. E que teu Espírito Santo cresça e apareça através da vida dela, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, entregando a tua serva nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus, glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você ainda está de pé? Então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de João. Aproveitar que já está todo mundo em pé. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No seu capítulo 13. O Senhor tem ministrado aos corações aqui neste lugar através dessa palavra. E surpreendentemente, Jesus me deu uma palavra bem aqui. Glória a Deus por isso. João capítulo 13, no verso 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha da qual se havia cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e ele lhe disse: Senhor, lavas-me os pés? Jesus respondeu-lhe: o que eu faço não compreendes agora, mas compreenderá depois. Pedro disse-lhe: nunca me lavará os pés. Então lhe respondeu Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Há dias o Senhor tem ministrado aqui, tem falado conosco através dessa palavra. E Jesus mostra através dessa palavra, ensina através dessa palavra, versículos mais à frente, de que Ele é o maior. Ele é o líder, mas Ele estava lavando os pés dos seus discípulos. Ele estava ensinando a humildade, Ele estava ensinando a comunhão, Ele estava ensinando a união, mostrando de que não tinha maior do que o outro, não tinha um mais que o outro no reino de Deus. O maior serviria ao menor e assim seria, porque durante todos os outros reinos da terra, governos da terra, o maior sempre está lá em cima e quem serve são os menores. Mas no reino de Deus e entre os seus discípulos, entre aqueles que se dizem cristão, o maior serve o menor. O maior está ali servindo e ensinando o menor. E ali a comunhão sempre irá envolver, a comunhão sempre estará todos juntos. Será um só corpo e uma só carne, como eu sempre tenho dito aqui. Mas aonde eu quero me ater é justamente nessa parte onde nós lemos que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Ele lava os pés de alguns e quando chega em Pedro, Pedro se manifesta. E ele fala: o Senhor não vai lavar os meus pés. Na tradução, hoje em dia, eu falando: não, Senhor, quem tem que lavar os pés aqui é eu lavar o do Senhor, porque o Senhor aqui é o mestre, o Senhor aqui é o rabi, é eu que te sigo, é eu que te sirvo, eu que tenho que lavar os teus pés. Mas Jesus fala: Pedro, se você não se lavar agora, você não vai ter parte comigo. E mais à frente, no verso 9, no verso 10, ele fala: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés,
pois no mais está todo limpo. Aqui o Senhor está falando de purificação. E Pedro entendeu depois isso. Porque, não sei se vocês vão se lembrar, Mateus capítulo 15, se eu não me engano, os fariseus chegam a Jesus e falam: mestre, por que os teus discípulos, eles não seguem o ensinamento dos anciãos? Por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? É falta de higiene, e além de ser falta de higiene, na verdade eles nem tocaram nesse assunto, mas só por eles ter rompido a tradição dos judeus de comer sem lavar as mãos, aquilo foi caso de debate, de se levantar ali uma discussão, e Jesus começa a falar: olha só, você também transgride as leis, você não honra o teu pai e a tua mãe. E Jesus continua falando, dizendo que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Eles estão com fome, estão comendo de mão suja, porque a fome é como Davi, que quando chegou perante o templo, o tabernáculo, invadiu o tabernáculo e começou a comer os pães que era separado para o Senhor, mas a fome dele fez com que ele fosse impulsionado a comer aquilo. Foi a mesma coisa que estava acontecendo com os discípulos. Em algumas outras passagens fala que eles estavam arrancando o fruto do pé, já estava comendo, e os fariseus começaram a questionar sobre aquilo. E Jesus começa a falar: mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque realmente as mãos dele podem até estar sujas, pode entrar uma bactéria, pode dar uma dor de barriga, mas o que sai é muito pior. Jesus vai falar que o que sai são os homicídios, os adultérios, as mentiras, os falsos testemunhos, a língua enganosa. É bem pior, porque sai daqui, sai do coração. Mas neste momento aqui, Pedro está limpo, Pedro está banhado, está com as mãos limpas. Eles se prepararam para essa ceia com o Senhor. Porque Jesus, ele fez com que tudo se arrumasse ali para tivesse aquela ceia. Ele arrumou o jumentinho, ele arrumou o cenáculo, tudo foi conforme Jesus quis. E ali Pedro estava preparado, os seus discípulos estavam preparados para a ceia. Mas por que Jesus fala disso, de lavar os pés, de purificação? Eu estava pesquisando, irmãos, alguns significados de purificação. Tem vários. Não iria dar tempo de falar aqui todos. Mas eu separei alguns. Purificação, aperfeiçoamento, renovação, reforma, regeneração, renascença, repetição, despoluição, limpeza, higienização, filtrar, lavar, aperfeiçoamento, renovação, reforma. Os discípulos até tinham se banhado, até estavam com as suas mãos limpas. Pode até conjecturar aqui e dizer que eles estavam com as suas vestes limpas, com a sua roupa limpa. Mas por que os pés? E Pedro, quando ele fala: Senhor, por que o Senhor também não me lava as mãos e a cabeça, mas só os pés Jesus quis lavar? Naquela época o povo andava muito a pé. Jesus caminhou muito. Então o que mais se sujava eram os pés. A poluição, a sujeira estava nos pés. E o Senhor ali estava ensinando a purificação. E por que os pés? Porque a purificação, ela é diária. Ser purificado, ser limpo, ser renovado, ser reformado, haver renascença, haver regeneração, haver despoluição, é diária. Eu acredito aqui que todos os dias, todos que estão aqui, tomam banho. Porque vocês se sujam. Porque vocês soam.
porque espirra óleo, porque andou muito, pelejou bastante durante o dia. No final da tarde é de plástico. Tem aqueles que já acordam, já tomam banho, mas aquele no final da tarde ou no final da noite é certo, você não consegue dormir sujo. Jesus inicia ali com seus discípulos lavando os pés, mas o primeiro de tudo foi ele ensinando a purificação. Quando se fala em purificação, a primeira coisa que muitos pregadores usam é sobre aquela purificação do leproso lá em Marcos capítulo 1. Quando Jesus termina de dar o seu sermão, ele espera todos descerem, todos ir embora, e chega aquele leproso e fala: mestre, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Em algumas traduções vai dizer: mestre, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus fala: quero, torne-se limpo, seja purificado. O pecado, irmãos, eu não estou indo de acordo aqui com o meu esboço, mas a gente vai se encontrando. O pecado hoje em dia é a lepra. Hoje em dia a gente não encontra leproso na rua. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa leprosa. Por um acaso, quando a gente chegou em São Paulo, o irmão de Wendel estava com hanseníase. Hoje em dia que fala, né, não é mais a pessoa leprosa, não é lepra, mas é hanseníase. E era um tipo de hanseníase que ele ficou muito inchado, mas não houve danificação no seu corpo, nele em si. Foi mais a pele dele, o inchaço na pele e tudo. Mas eu não sei se você conheceu realmente uma pessoa leprosa, ou a gente só vê por filmes ou por fotos. Talvez a gente não conhece pessoas leprosas na sua pele, ao ver nu. Mas existem pessoas leprosas espiritualmente falando. Lepras que estão corroendo aquela pessoa. Está arrancando pedacinho por pedacinho, porque era assim a lepra na época de Jesus Cristo. Ia caindo pedaço por pedaço, a pessoa ia ficando insensível à dor, e ia caindo os seus pedaços sem que ele ao menos visse qual que era o pedaço que estava se indo embora. Mas o Senhor liberou uma palavra de purificação para aquele homem, e depois disso ele fala: vai aos sacerdotes e apresenta a tua oferta de purificação. A purificação, ela é necessária desde o princípio. Desde quando Deus estabeleceu o tabernáculo da presença dele, da arca do Senhor, ele purificou os levitas, ele purificou tudo que estaria ali dentro, ele purificou os sacerdotes, porque Deus é santo, ele é limpo, e ele requer que aqueles que o adorem, que o servem, também seja limpo. Quando Pedro entendeu o significado daquilo que era purificação, que era de limpeza, ele falou: Senhor, eu não quero que o Senhor lave somente os meus pés, mas também lave a minha mão, lave a minha cabeça. Ele queria ser purificado por completo, ele queria estar purificado literalmente, sem reservas. Olha, o meu pé está limpo, mas a minha mão está suja. Olha, o meu pé está limpo, mas a minha mente está suja. E Jesus fala: não é necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque a redenção é uma só. Quando você levanta a sua mão, quando você se rende ao plano do Senhor, Ele apaga todas as tuas iniquidades, Ele apaga todo o teu passado, joga no mar do esquecimento. Mas a purificação, ela é diária, ela é necessária. Aleluia! E o Senhor ardeu ao meu coração durante esses dias, através dessa palavra de purificação. Nós estamos neste mundo, e enquanto estivermos neste mundo, nós corremos todo o risco de nos sujar. Hoje em dia, a televisão tem cuspido lama.
O pastor Wendel esses dias ele falou: nossa, você não assiste mais comigo, não tem mais aquela parceira de televisão. Eu falo, eu não tenho mais gosto de assistir. Porque você sai da televisão aberta de notícia, de morte, de homicídio, de novela, que é traição, que é falsidade, que é aquela coisa toda, e que aquilo já te polui, aquilo te prende, e quando você vai ver, já deu 9, 10 horas, deu sono, você não pegou na Bíblia, você não fez um devocional, você não falou com Deus, aquilo foi tomando seu tempo. Aí a gente parte para as assinaturas hoje em dia, né? A Netflix, o Telecine, o Amazon, o que mais que seja. E tudo que você abre, que você olha, que você vê, é homossexualismo no meio. É aquela coisa que te obriga a assistir, que vai entrando na sua casa, e que aquilo que era abominável aos seus olhos, você já olha e já vê como normal, como novo normal. Aquela traição, aquele homicídio, olha como ele matou, nossa, foi, caiu a cabeça do homem, nossa. Você já não tem mais temor, você já não tem mais aquela de tipo, meu Deus, é uma alma. Por mais que seja ficção, e muitos são à base de fatos reais, mas aquilo vai lhe prendendo, vai lhe puxando, vai lhe sujando. E aquela sujeira que antes você olhava e falava, nossa, como está encardido, como está sujo, como é pecaminoso, você fala, olha, sujou, sujeirinha aqui, vou passar um pano. Você não vem mais com o sangue do Cordeiro e fala, Senhor, me purifica, Senhor, tira essa praga, essa sujeira, Senhor, esse carrapicho que está dentro das minhas vestes espirituais. Mas você olha e fala, olha, um lenço umedecido serve, vai limpar. Olha só, um pano molhado sai. Algo superficial. A purificação hoje em dia já quase não existe. A purificação ela é diária, por isso que é necessário você vir no domingo à noite, é necessário você vir na quarta-feira à noite, você vem na sexta-feira e ainda é pouco, porque todos os dias, nós saímos da porta para fora e nos contaminamos, até quando não queremos. Aquela conversa que não convém, aquele palavreado que não convém, aquela atitude que não convém. Tem um louvor da harpa cristã que o pastor gosta muito de louvar, que é o 141, que fala: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Mas tem acontecido isso no nosso dia? A gente tem pedido a Deus e direcionado que os nossos passos, Senhor, que os meus passos, que os meus pés vão aonde os santos também pisam. A santificação já não é mais. Irmãos, é impossível. Olha, no dia de hoje, quando nós estamos neste mundo pecaminoso, é impossível nos santificar. Quem disse isso? Se Pedro, se Paulo, se João, se Tiago, se todos os apóstolos, Priscila, Áquila, a igreja primitiva sofreu a mesma dificuldade que eu e você sofre, e bem pior, e mil vezes pior. Paulo, se eu não me engano, Tiago vai dizer que Elias sofria a mesma paixão que eu e você sofre. Elias passou a mesma dificuldade. Elias foi um homem que muitos teólogos, historiadores falam que ele por um momento se tornou um homem depressivo, quando ele abriu a boca e dizia: Senhor, não tem mais ninguém, eu tenho que morrer, eu quero morrer. Ele se escondeu, foi um homem depressivo, mas foi um homem que abriu a boca e falou: não haverá chuva e nem cairá orvalho. E assim Deus cumpriu a palavra do homem. Elias profetizou e Deus dos altos céus ouviu e fechou os céus. Durante 3 anos não choveu e não caiu uma gota de orvalho.
o povo pereceu, o povo passou fome. Mas durante isso, Elias, o profeta, a qual profetizou isso para Israel, ele entrou em depressão, ele fugiu, ele se escondeu, ele quis parar, ele quis desistir. Nós não passamos também por isso? Quantas foram as vezes na autoridade do Espírito Santo nós levantamos as nossas vozes e dizemos algo para o nosso irmão, nós dizemos algo para a igreja, nós dizemos algo para alguém que está lá fora, ou até mesmo para os nossos filhos, e Deus cumpre, e Deus faz. E por que não se santificar? E por que não? Aleluia! A palavra de Deus fala que nós temos que ser santos na nossa maneira de viver, no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir. Nós temos que ser santos, mas o irmão do lado não é, mas a salvação é sua. Quem está correndo risco de perder a salvação é você. A purificação. Ai, astequia, rai, astoquia. Daí canchore de que amanture andará e astequia. Para sermos santos, nós precisamos passar pelo processo de ser purificado. Se você durante todos os seus dias entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, purifica-me porque hoje eu pequei. Senhor, lava-me porque hoje eu me sujei. Senhor, tem uns respingos aqui, ó Pai, aleluia, que eu até tomei cuidado, mas respingou aqui, meu mestre. Me purifica com o sangue do Cordeiro. Você todos esses dias querendo ser limpo, querendo ser aperfeiçoado, querendo uma renovação para a sua vida, você vai ver que a sua maneira de falar vai ser outra, a sua maneira de pensar vai ser outra, porque antes você era racional em tudo, mas porque hoje você tem uma visão, aleluia, que é do céu, que é aperfeiçoado, que é purificado, que é santo. Você vai agir de outra forma, você vai falar com o seu irmão, aleluia, de outra forma, porque Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí você vai ver que rapidamente a mansidão que vem do céu, aleluia, vai descer sobre você, e você vai parar e vai falar: meu Deus do céu, mas até ontem, até anteontem eu não teria essa mansidão, eu não teria essa paciência. É porque você se purificou, é porque você se lavou. A purificação, irmãos, ela é necessária para calar a boca da carne, como eu disse aqui quarta-feira. A purificação, ela é necessária, porque quem anda no Espírito fala coisas do Espírito, se movimenta no Espírito. Mas pastora, eu vou viver 100% da minha vida flutuando por essas ruas de Leopoldina? Não, mas você vai entender o que é Espírito e o que é carne. Você vai entender e você vai saber que nem tudo você fala. Sabe por quê? Porque você vai machucar o seu irmão, vai abater espiritualmente, ou a coisa vai piorar, vai tudo. Você tem que entender que às vezes é espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas aquela irmã, ela se diz de Deus, ela se levantou contra mim, ela disse isso, ela disse aquilo outro. Entenda que Satanás, ele usa aqueles que dão lugar. Satanás, ele usa aquele que por um momento não vigiou. Ele vai usar a boca do mais santo homem de Deus. Eu estava vendo a pregação desses dias, eu estava conversando com o Endo sobre Jimmy Swag. Um homem que tinha uma palavra, irmãos, que eu particularmente passei a noite ouvindo aquele homem pregar.
com aquela pregação preto e branco que chega, passa aquela listrinha para lá e para cá, que você não consegue ver direito. Mas que mensagem maravilhosa, mas que mensagem do céu, que exortamento aquele homem dava para os homens de Deus, para que permanecessem santos perante ao Senhor, irrepreensíveis. Mas aquele mesmo homem que exortou o povo, aleluia, ao aperfeiçoamento, à santidade, foi o mesmo homem que traiu a sua esposa. Traiu, pastor, assim traiu. E perante a mesma igreja que ele falava e exortava a ser de santos, ele falava: eu pequei, e eu deixei o fardo dos meus irmãos mais pesado. Ai, a Síria andarai. Foi um homem de que astúcia, que da mesma forma ele pregou exortação, mas foi um homem humilde e difícil, porque qualquer homem hoje em dia não faz isso. Mas ele abriu a boca na mesma igreja e falou: eu pequei. Ele não vigiou, e por um simples momento de que ele não vigiou, ele caiu. E por muitas das vezes nós pegamos o microfone e por pensarmos que estamos em pé, nós machucamos, nós ferimos. Ah, mas o cajado, irmãos, não dói. Cajado que vem do céu. Vara e cajado, aleluia, que vem do céu, consola. Disso eu sei. Vara e cajado que vem de Deus, exorta, conserta e consola. Às vezes nós deixamos a nossa carne falar, sabe por quê? Porque nós não colocamos o joelho no chão e falar: Senhor, purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor, eu estou aqui, ó Pai, eu até pequei, Senhor, mas purifica-me. Por um momento nós deixamos os respingos da lama que tem nesse mundo respingar nas nossas vestes espirituais, na nossa vida espiritual. Começa a pegar pequenas manchas e vai crescendo aquelas manchas porque esquecemos de limpar, e aquelas manchas vão crescendo e vão impregnando, e não vai ser mais com lenço umedecido que vai sair, não vai ser mais com sabonete que vai sair, não vai ser mais com sabão em pedra, esfregando, deixando de molho que vai sair. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Andai a séria, oh, como churibi yadai. Irmãos, eu espero que o espírito de temor que está aqui na minha vida esteja sobre você. E aleluia, e assim como aquele salmista, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que você nessa noite guarde na tábua do coração de que você necessita ser purificado, que eu necessito de ser limpa, eu necessito de uma regeneração, eu necessito de um aperfeiçoamento, eu necessito de uma reforma que vem do céu. Aleluia. Aperfeiçoamento na forma de falar, aperfeiçoamento na forma de agir, aperfeiçoamentos nas nossas atitudes perante os nossos irmãos. Às vezes nós nos contaminamos tanto, que até na hora de pregar, até na hora de falar, até na hora de se expressar perante os irmãos, a gente deixa aquilo que nos contaminou tanto, aquela gíria, aquele palavreado, aquele movimento, vai entrando. Eu estava conversando esses dias, no dia da feijoada, que eu falei: eu não julgo quando alguém cai.
Só que a pessoa tem que analisar a sua trajetória antes de cair, porque cair só foi, irmãos, a atitude final. O cair já foi a consequência daquela trajetória que ele vem caminhando durante um bom tempo, durante alguns meses. Fulano caiu. Na verdade, ele não caiu naquele dia, ele já vem caindo faz algum tempo. Quantos homens eu vi que tinham uma postura perante a igreja, na sua forma até de se expressar, de pegar um microfone, de estar na portaria, de estar como um presbítero, como um obreiro da casa do Senhor, e por um momento de não ter vigiado, de não ter olhado, aquela postura ela foi decaindo, aquela forma daquele homem servo, daquela mulher serva que você olhava e via como um exemplo, ia se deteriorando, ia caindo um braço, ia caindo. Quando você ia ver, fulano caiu, mas na verdade quem estava ligado já estava percebendo que ele tinha caído há muito tempo. Ele já tinha se desviado há algum tempo. O cair ali só foi uma consequência de uma trajetória de percas. E foi percas espirituais. Foi percas perante ao Senhor. Por quê? Porque a mancha foi crescendo. A mancha foi crescendo. A mancha foi crescendo. E quando viu, ele olhou e falou: não tem mais jeito. Não tenho mais para onde correr, o que fazer, porque a mancha já está muito grande. Eu nunca vou me esquecer de um servo do Senhor lá em Salvador, pastor Álvaro Gramacho. Que exemplo, que família exemplar era. Aquela mulher com aquele vozeirão louvando ao Senhor, ele pregando esplendidamente no país fora dele, na Europa, na Suíça, em Amsterdã. Rodou o mundo, irmãos, rodou o mundo, pregando uma palavra que você saía alimentado e você dizia: meu Deus, não acaba não, que o tempo não passe, que a hora não passe, porque eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais de Deus através da boca desse servo do Senhor. E quando eu estava trabalhando, o Wendel mandou para mim um WhatsApp e falou: Álvaro morreu. Eu falei: como? Eu não sabia que ele estava doente, eu não sabia de que ele estava. E o Wendel falou: não, Jasmine, ele caiu. Eu não sabia de que ele tinha um passado. Eu não sei se ele teve um passado, não sei muito bem como foi que sucedeu, mas ele caiu. Ele voltou para o mundo das drogas de uma forma drástica. Ele estava passando, irmãos, na televisão por pequenos furtos, pequenos roubos. Ele passou na televisão. Satanás manchou a imagem daquele homem de uma forma, porque ele tinha uma belíssima imagem perante os homens e mulheres de Deus, mas aquele homem manchou-se de uma forma tão grosseira, de uma forma tão estúpida. Ele estava passando, irmãos, nos jornais locais por furtos e roubos por causa de droga. E o seu fim foi trágico, porque mataram ele. Mas antes de matar, por causa de dívida de droga, torturaram aquele homem. E foi achado lá em Itapuã, onde ele morava com a família dele. Foi achado por lá em Itapuã com um tiro na cabeça, mas tinha requintes de crueldade naquele homem. Quando eu fiquei sabendo daquilo, eu chorei. Eu passei dias com o coração como se alguém pegasse ele assim, tivesse triturado, tivesse amassado, tivesse apertado. Mas pastora, ele nem sabia o seu nome, porque realmente ele não sabia. A igreja onde eu congregava era muito grande, tinha muitos membros. Ele não sabia o meu nome, mas eu admirava ele. A família dele foi um exemplo para mim, porque ele entrava com a esposa e a filha.
Ele pregava o nome do Senhor, e quantas almas eu vi naquela igreja se renderem aos pés do Senhor através da pregação daquele homem. Quanta renovação desceu do céu através da vida daquela mulher, que até o dia de hoje ela se permanece firme na presença do Senhor, louvando e engrandecendo e ensinando a sua filha o caminho do bom Deus. Mas aquele homem achou que não tinha mais solução, porque a sua mancha estava muito grande. O tempo já passou e eu não preguei metade daquilo que eu escrevi. Mas eu quero finalizar essa palavra, irmãos. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 7. Quando o Senhor despertou sobre mim essa palavra de purificação, o Senhor ardeu muito fortemente ao meu coração, e arde até agora. Que a sinceridade e o temor do Espírito que está no meu coração nessa noite, que os irmãos sintam. Porque primeiramente vem o temor do Senhor. É o princípio de todas as coisas, temer a Deus. Mas para nós sermos santos, porque a Bíblia fala que nós temos que ser santo, porque Ele é santo. E se nós quisermos, nós podemos sim ser santos. Eu conheci uma irmã e já passei por essa experiência. De me purificar tanto perante Deus, de acordar nas madrugadas, de jejuar muito, de jejuar bastante, de orar mais ainda. E a vontade da carne não existir, literalmente, para nada. E eu ouvi uma irmã falar, ela dizia: eu perdi, pastora, até a vontade de ter relação com o meu marido. O meu joelho saía casca, aquelas cascas pretas, de tanta oração, de tanto clamor, de tanto jejum. E ela falava: eu pensava que eu não amava mais o meu marido. Eu falei: irmã, não é que você não ama o seu marido, ou porque você deixou de amar o seu marido. É que você entrou no nível de purificação, de queimar a carne, num nível que nem um namorar mais te satisfaz, como a oração te satisfaz, como um jejum te satisfaz. E ela falava: e tem isso? Eu falei: você acha que o apóstolo Paulo, ele conseguiu viver a vida dele devota ao Senhor como? Ele falou aos solteiros: não casem, fique assim como eu. Mas é melhor casar do que abrasar. Se você não consegue, case. Aos casados, não se separem. Aos solteiros, não casem. Olha só que beleza. Você acha que esse homem lutava contra o espinho na carne como? E tantos outros homens e mulheres de Deus que a gente olha e vê, aquela irmã está viúva há 10 anos, há 20 anos e vai ficar sozinha? Se você soubesse o quão ela está satisfeita com Cristo, o quão ele está satisfeito com Cristo, que a vontade da carne não existe mais. Nós que somos casados, nós temos que ter uma balança, saber dosar muito sobre isso. Mas a santificação, ela não é impossível. Disso eu lhe garanto. Disso, se os homens e mulheres de Deus, e o próprio Senhor falou: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor conhecia da nossa limitação.
O Senhor sabia que nós somos carne, nós somos homem. Sabe das nossas fraquezas. Ele sabe o peso que nós conseguimos carregar. Mas hoje eu estou trazendo a exortação à igreja e a mim mesma, dizendo: sede santos. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu estou dizendo a você que sem a santificação a sua salvação está em risco. Você está perdendo 20, 30, 40, 5 anos se for necessário. Você está perdendo tempo. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. É como eu disse alguns dias atrás, eu já estou finalizando, mas o Espírito me impele a dizer: é difícil fazer a vontade do Senhor quando nós não queremos. É fácil ir fazer a vontade do Senhor em uma igreja muito grande, quando nós teremos uma boa oferta, e não importa o que nós dissemos lá, nós iremos sair dali com a oferta. É muito fácil fazer a vontade do Senhor quando nós estamos firmes, nós estamos por cima e nós queremos, porque queremos ser vaso de Deus e exortar aquele que está caído ou aquele que está tentando se levantar e dizer: olha, irmão, vigia para você não cair de novo. É muito fácil fazer a vontade de Deus quando nós estamos assim. E quando nós não queremos? E quando não convém para nós fazer a vontade de Deus? Nossa, irmão, é muito difícil. Olha, Deus me fez entregar algo para a irmã, mas eu engoli, levei para casa, eu vou pagar preço. Sabe por quê? Porque não te convém fazer. Porque não vai te dar aquele auge, ou aquela mulher de Deus, ou aquele homem de Deus. Como uma vez o pastor Wendel abriu a boca em uma festividade lotada. Abriu a boca e disse: olha, irmã, aborto é pecado. Naquela igreja o pastor Wendel passou meses sem pregar, porque o pastor não permitiu. Depois de um tempo, a dirigente do ciclo de oração, que amava trazer o Wendel para pregar, e o pastor ficou sabendo de Wendel por causa dessa irmã do círculo da tarde da bênção, ligou e falou: Deus te honrou, pastor Wendel. E a gente sem saber por quê, irmã. Lembra quando o Senhor disse que aborto era pecado e todos disseram que você não era homem de Deus, não era mulher de Deus? Apareceu, viu? A filha da irmãzinha, a conselheira do ciclo de oração, estava para fazer aborto, tomou todas as ervas amargas e não conseguiu abortar. Estava amarrando a barriga com cinta para ninguém descobrir o pecado. Qualquer outra pessoa, porque a pessoa ainda é meio doida. Às vezes eu falava: amigo, eu não vou ouvir você pregar não, você tá meio... E aí eu falava: Jasmine, Deus me mandou falar. Mas o Wendel não tem ninguém grávida na igreja, Wendel. Não sei, Jasmine, mas Deus me mandou falar e agora já era, porque minhas agendas pro lado de lá fechou. Depois disso, o próprio pastor convidou o Wendel de novo para pregar no culto de domingo. Mas quantos que fala que é difícil fazer a vontade do Senhor? Porque não te convém fazer. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 9. Finalizo a minha pronúncia dizendo isso: agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Porque fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu desejo para você nessa noite que a tristeza que vem do céu esteja sobre ti, para que haja arrependimento.
Através do arrependimento vem a purificação. Através da purificação vem a santificação. E através da santificação você verá a face do teu bom mestre. Então que a tristeza do arrependimento, pastora, você está desejando tristeza? Sim, eu estou desejando que a tristeza que opera de Deus, a tristeza que vem de Deus esteja sobre o teu coração, para que através dessa tristeza venha arrependimento, e através desse arrependimento traga salvação para a tua alma, traga purificação para o teu ser, aleluia, que através dessa purificação venha a regeneração, que venha o renovo, que venha a limpeza, aleluia, que venha a santificação. Sede santos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. O que tem a ver as trevas andar com a luz? Onde você já viu justiça no injusto? Meu Deus, aonde você já viu? Não tem como. Pedro vai dizer: afaste deles, filhos. Afaste destes que não vai te acrescentar em nada, que não vai crescer em nada. Se afaste deles. Não convém as trevas andar com a luz. Não convém o justo andar com o injusto. Pastora, mas o apóstolo Paulo disse que se fez de louco para ganhar os loucos. Ele se fez de loucos para ganhar. Ele não se fez de louco para se misturar com os loucos. Ele não se fez de louco para simplesmente matar a saudade daquilo lá atrás. Ele não se fez de louco simplesmente para entrar na roda dos escarnecedores. Não, ele se fez de louco para ganhar. Boas novas de salvação é pregada para ganhar. A palavra vai dizer que Jesus desceu ao inferno e pregou boas novas de salvação. Então, se ele pregou boas novas de salvação, é para ver arrependimento, é para ver salvação. Eu estou pregando essa boa nova para você, dizendo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não foi pela metade. O novo não foi só na roupa. O novo não foi só num palavrão que você deixou de falar. O novo não é só no roubo que você deixou de roubar. O novo não é só novo porque você parou de adulterar. Tudo se fez novo. E tudo que é novo é limpo. Tudo que é novo tem cheiro de novo. Tudo que é novo, aleluia, é branco, é transparente. Sede santo, como eu sou santo. Assim diz o Senhor para vocês, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Boa palavra, irmãos. Que Deus ele possa nos fortalecer, nos dar graça para continuarmos buscando a santificação. Nos coloquemos de pé. Vamos orar para que nós possamos voltar para os nossos lares. Para que nós possamos voltar para os nossos lares. Glória a Deus. Senhor da glória, na tua presença, nós oramos a ti, Senhor. Pedimos a tua bênção. Nos concede uma semana em paz na tua presença. Que tudo que nós ouvimos e vimos aqui neste lugar possa, meu Deus, ficar guardado na tábua do nosso coração. E que nós viemos colocar em prática, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra ti. Amém e graças a Deus. Quarta-feira, a partir das 19h30, é o círculo de oração. Sexta-feira, 19h30, continua aqui o culto de libertação, tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos e conceda uma boa semana. A bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça, que a comunhão, que a doce consolação do Espírito Santo, que o amor de Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, e quem recebe diz amém. Está terminado o trabalho em nome de Jesus. Vão em paz. Deus abençoe.